TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos. Está melhor assim, não é? E pronto, já viram qual é o tema desta noite? Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo. Quando alguém quer conhecer o Espiritismo, o primeiro livro escrito pelo codificador foi o Livro dos Espíritos. Ele ensina-nos, ele fala-nos sobre o mundo espiritual. Nós vamos fazer uma viagem para trás no tempo. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, mas nós vamos fazer uma viagem no tempo, vamos para trás e vamos ouvir através da voz através da voz dos imortais, como é que este livro foi desenhado, foi projetado, uma vez que todas as realidades que nós vivemos na matéria são projetadas primeiro no mundo espiritual. Assim como a nossa reencarnação foi projetada antes de nós reencarnarmos, também o Livro dos Espíritos foi projetado e tudo o que está de acordo com ele. E para nós começarmos a falar sobre Espiritismo, que também é conhecido como a terceira revelação e que também é conhecida como o Consolador Prometido, nós vamos ainda um pouco quer dizer bastante, mais atrás, e vamos até à narração de João, do apóstolo João, que nos entrega o testemunho que Jesus deu na noite da última ceia. Na última ceia de Jesus, ele diz aos discípulos algo que ficou então escrito através de João. E nessa conversa, ele disse aos discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviar-vos-á um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber e que não podia receber há 2000 anos atrás, porque não o vê e porque não o conhece. Só que, como nós sabemos, Jesus era um Espírito com imensos atributos, alguns deles que nós não somos capazes de compreender ainda, porque Jesus é um Espírito puro e nós ainda andamos às voltas neste mundo de expiações e de provas. Nós somos espíritos que ainda se estão a depurar. E, portanto, estamos numa escala, segundo a escala do Livro dos Espíritos, uma escala relativamente baixa ainda, e temos ainda muitos degraus a galgar. Então, ele que era esse espírito puro, vem-nos falar do que iria acontecer no século XIX. E nesse século XIX ele disse-nos, através de João, o Pai enviar-vos-á um outro Consolador. E nós receberíamos esse Consolador no século XIX, uma vez que... Porque é que ele nos disse isto? A nós, humanidade, não é? Através dos apóstolos. Porque ele sabia que os homens iriam perder o contacto com o Evangelho. Como nós temos as lutas contínuas entre a matéria e o espírito, diárias, porque as nossas lutas são diárias, não é? A humanidade, ao longo dos séculos, também foi perdendo o contacto com o Evangelho, com as realidades do Evangelho. E ainda João nos vai dizer, e isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, vem-nos então Jesus dizer que nós iríamos receber esta mensagem através do Consolador, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz-nos Emmanuel no livro Paulo Estevão, o Espírito Santo, ele descreve-nos o que é à luz do Espiritismo, ou o que é para nós espíritas o Espírito Santo. É uma pleiade, isto é, um conjunto de espíritos puros. Então nós entendemos que o Espírito Santo
é essa pleia de espíritos puros que desce até nós para nos dar as mensagens que nós precisamos de receber. Foi isto que Jesus previu antes de recebermos a mensagem da doutrina espírita, exatamente pela deformação que ele sabia que os seus ensinos iam ter. E o que é que havia a necessidade de fazer? Havia a necessidade sempre de restabelecer aquilo que estava lá atrás. E isto tem ocorrido sempre. Sempre que o nosso Pai Criador acha que é necessário restabelecer algo, ele vai em busca do que está lá atrás, porque essa memória da humanidade não se perde, e ele vai de novo buscá-la. Ora bem, vamos dar agora então este salto desde a ceia de Jesus com os apóstolos, a última ceia, e vamos até ao século XIX. Mas ao século XIX nós não vamos à matéria, vamos ainda ao que se estava a passar no plano espiritual. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, que nós depois haveremos de ver, começa a escrever como o irmão X, nós vamos ver que Humberto de Campos nos vai contar o que é que se passou no plano espiritual para que depois se plasmasse na matéria todo o trabalho da doutrina espírita. Nós sabemos que os nossos destinos da humanidade são presididos pelo governador do planeta, e o governador do nosso planeta é Jesus. Então Humberto Campos vai começar o seu discurso assim: no transcurso, e nós colocamos entre parênteses, no século XIX, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, aquela que tinha ficado da última ceia, que segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, ou seja, sobre os encarnados, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, o caminho das profundas transições do século XX. E nós sabemos que o século XX foi um século de grandes lutas, de grandes dores que nos levaram inclusive a grandes conflitos mundiais, como nós conhecemos. E o que é que estava a acontecer então? Mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e um dia poderemos falar sobre este assunto. Bonaparte tinha uma outra missão que ele não cumpriu, ele cumpriu então uma missão diferente, foi uma opção, o livre-arbítrio dele a funcionar, e já o espaço se movimentava. Estamos a falar do espaço espiritual, no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. É porque ensina-nos o livro dos Espíritos que nós estamos sujeitos à lei do progresso. E essa lei é impreterível, ela está dentro das nossas vidas todos os dias. Então o que é que estava a acontecer? Assembleias espirituais, reunindo os génios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Isto poder-se resumir em vários espíritos superiores, esses génios inspiradores, em diferentes países do planeta, eles estavam a levar essas luzes através da inspiração e de outras formas até novos missionários para eles trazerem essa nova revelação. Também estava a acontecer algo. Havia outros que estavam a encarnar e havia alguns que já tinham encarnado. Ora bem, numa dessas assembleias, presidida pelo coração misericordioso e Augusto Cordeiro, ou seja, presidida por aquele que é o governador do nosso planeta, por Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor. Então nós ficamos a saber que numa dessas assembleias, e já houve várias, esse coração, Jesus, que é o nosso governador espiritual, vai destacar um dos grandes discípulos para vir à Terra, para reencarnar. Estava a ser projetada a vinda do Consolador prometido. E este discípulo trazia como tarefa organizar
e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do seu tempo. E foi assim que Allan Kardec, nós sabemos que ele não se chamava, o seu nome de nascimento não é Allan Kardec, mas foi assim que Allan Kardec, como nos diz Humberto Campos, a 3 de outubro de 1804, via a luz terrestre na cidade de Lyon. Encarnou então Allan Kardec, ou melhor dizendo, Hippolyte Denisard Rivail, porque ele nasceu em França, na cidade de Lyon. O que é que Jesus estava a preparar? Jesus estava a preparar que um novo missionário viesse à Terra, como muitos missionários já vieram. Francisco de Assis foi um missionário, tantos missionários que a Terra já teve. Ora bem, o que é que aconteceu então a seguir? Ia resplandecer, como nos diz Humberto Campos, ou o espírito de Humberto Campos, a suave luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo não se ia impor, ia aparecer para os corações que estivessem preparados. Como nós sabemos, Jesus não impôs o seu caminho a ninguém. Ele mostrou o caminho, mas não impôs o caminho. Jamais ele trabalhou pela força. E depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome, que se passava na Terra, como muitas vezes ainda se passa, não é? Há igrejas que, em vez de levarem a mensagem de Jesus, elas passaram a cobrar os seus serviços. Nós sabemos que todo o trabalho que Jesus nos pede deve ser gratuito. Aliás, ele deixou-nos essa palavra, ou essa frase: o que recebeste de graça deves dar, não é? Então, era necessário fazer o quê? Fazer recordar de novo essa luz do Espiritismo. E por isso todas as falanges do infinito se prepararam para a jornada gloriosa. Ora bem, muitos missionários já vieram à Terra, como nós acabamos de falar. Houve, por exemplo, um missionário, Galileu, que nos trouxe um olhar, uma perspectiva sobre o infinitamente grande. Ele usou um instrumento, o telescópio. Esse missionário veio no século XIX, foi um missionário da ciência e não foi muito bem aceito no seu tempo. Séculos depois tivemos um outro missionário, eu só vou buscar estes três, já vão perceber porquê. Tivemos um outro missionário, Robert Koch, no século XIX, que nos veio falar do infinitamente pequeno. E o seu instrumento foi o microscópio. Então temos um com o infinitamente grande, temos outro com o infinitamente pequeno. Um revela-nos o mundo que nós não conhecíamos, que era o mundo dos astros. Na altura, o mundo dos astros, hoje em dia já não falamos de astros, só falamos de galáxias e de muitas outras coisas. E Robert Koch vem-nos falar do mundo microscópico, ou então hoje não poderíamos falar deste vírus que nos ataca, não é? E Denisard Rivail vem falar de um outro mundo, de um outro olhar, usando um outro instrumento. Que outro mundo é este? Ele vem-nos falar não do mundo infinitamente grande, nem do mundo infinitamente pequeno, mas vem-nos falar do mundo espiritual. E não usa nenhum instrumento que se possa falar que é material, porque não é. Mas ele usa um instrumento, que é a mediunidade. Ele vai utilizar, vai socorrer-se dos médiuns para trazer até todos nós o Livro dos Espíritos e tantos outros livros que ele nos trouxe depois, não é? Nos quais ele tinha a informação que lhe era dada pelo mundo maior. Vamos continuar a nossa história e como é que Kardec, que já sabemos que não tinha esse nome, ele adotou mais tarde, como é que Kardec entende e abraça o Espiritismo. Tem que haver uma história, porque há sempre uma história. Então, antes de mais, nós temos que nos lembrar que o magnetismo,
que já era estudado, e as mesas girantes que fizeram furor nos Estados Unidos, elas atravessaram o Atlântico e vieram até a Europa. E vieram até a Europa e claro que elas foram até Paris. Pois tinha que ser, não é? Ora, bom, Kardec já vivia em Paris, ele tinha estudado em vários lugares, entre eles na Suíça, e na cidade de Paris, no século XIX, Kardec vai tomar conhecimento do magnetismo, não do espiritismo, porque a doutrina espírita haveria ele de construir, mas do magnetismo. Ele conhece uma família e vai até essa casa, a casa do Sr. Baudin. Qual era a característica? É que o Sr. Baudin tinha duas filhas que eram médiuns, eram psicógrafas inconscientes. E como nós sabemos, as mesas girantes, elas falavam entre aspas, não é? Elas contavam, falavam com as pessoas que lhes faziam as perguntas. O que é que Kardec nos vai contar em obras póstumas? Uma vez que a história não é sobre nem as mesas girantes, nem sobre esse percurso de Kardec, mas sim sobre o Livro dos Espíritos. Ele vai nos contar que tentei lá, em casa do Sr. Baudin, e nessas sessões, obter a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Ele estava muito interessado no mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Ele era um cientista e, como qualquer cientista, ele era metódico e ele usava um método. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Como nós sabemos, qualquer racionalista tem que encontrar lógica naquilo que está à procura. E ele encontrava, através de todas as perguntas que ele fazia. É neste contexto que ele vai começar o seu trabalho. Portanto, é neste contexto de perguntas e de respostas que ele vai começar toda a sua tarefa. O que é que ele começa por fazer? Eu, a princípio, cuidava apenas de instruir-me. Era a única coisa que queria. Mas mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões, aquelas que nós hoje vemos no Livro dos Espíritos, que sucessivamente desenvolvidas e completadas constituíram a base do Livro dos Espíritos. É que o Livro dos Espíritos não foi uma obra que ele acabou de uma vez. E foi uma obra na qual ele teve muito cuidado. Nós vamos ver que ele usou vários médiuns em vários pontos de França que não se conheciam, aos quais ele dava as mesmas perguntas e depois ele comparava se aquelas respostas eram fiáveis e eram semelhantes. Mas é com este trabalho que vai surgir a primeira edição do Livro dos Espíritos. Esta primeira edição apenas vai ter 501 perguntas e respectivas respostas, e este trabalho vai ser depois muito mais extenso, não é? Nós hoje conhecemos o Livro dos Espíritos com 1019 respostas, mas o primeiro tinha pouco mais de 500 perguntas. Então, ele vai continuar a fazer as suas perguntas no seu trabalho, porque, como qualquer cientista, ele também sentia insegurança, não é? Como nós vamos ver, mas o mundo maior vai-lhe dar algumas indicações e algumas orientações. Como nós recebemos orientações, Kardec também precisou delas, porque Kardec não era um espírito acabado, era um espírito que ainda vai ter outras reencarnações. E, portanto, ele não é acabado. Mas ele tinha sido, como nós vimos, ele tinha sido escolhido de uma pleia de espíritos preparada para fazer este trabalho. Ele não nasceu sozinho. Outros o antecederam, como Leon Denis, como Delane. Foram vários os espíritos que o antecederam e que lhe prepararam também o caminho. Nesses momentos em que ele pedia amparo, ele deixa no prefácio do Livro dos Espíritos uma dessas mensagens. Ocupa-te com zelo e perseverança, diz-lhe o mundo maior,
do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação. Portanto, quem está a falar com ele é um espírito desencarnado. Pois este trabalho é nosso, não é teu, é nosso. Tu és o instrumento. Nele assentamos as bases do novo edifício que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. É que o que nós perdemos ao longo dos séculos foi esse reconhecimento de que viemos e de que renascemos de novo para aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É esse ensinamento que nós ainda não integramos dentro de nós. E, portanto, o Espiritismo veio lembrar de novo a necessidade de amarmos e de sermos caridosos com o próximo. Mas antes de divulgá-lo, nós vamos revê-lo juntos, a fim de lhe examinarmos todos os detalhes. Isto é muito próprio. Quando acabamos uma obra, ficamos muito orgulhosos de nós, mas não, os espíritos estão-lhe a dizer, não, olha, fizeste, mas esse trabalho é nosso, não é teu. E mais, antes de divulgá-lo, nós vamos revê-lo contigo. E nós vamos ver os detalhes. E muito detalhe e muita alteração ainda foi feito neste livro. Este livro teve o contributo de espíritos tão esclarecidos, vamos dizer assim, como João Evangelista, como Platão, como São Luís, como Sócrates, como São Vicente de Paulo. Eles também trabalharam no Evangelho segundo o Espiritismo. E então ele continua a fazer as suas perguntas ao Espírito de Verdade, que, como nós vimos, foi essa pleia de espíritos que veio presidir este trabalho. E a pergunta que ele fez foi: uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? E como resposta recebeu: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. Então aquelas 500 e poucas perguntas tiveram que ser de novo revistas, ampliadas e abreviadas. E ele vai-lhe dizer porquê. Entendes que deva ser publicada, perguntou Kardec, antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? E o Espírito de Verdade vai-lhe contar uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te que vamos ter capítulos muito espinhosos. Houve aspectos do Livro dos Espíritos que, quando vieram a lume no século XIX, trouxeram muita celeuma, muita discussão, foram muito mal aceites. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, essa primeira edição, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. E, portanto, ele continuou o trabalho. Não esqueçamos que Kardec só trabalhou durante 15 anos, mas durante 15 anos ele fez um trabalho árduo para estabelecer as bases da doutrina espírita. Tu mesmo compreenderás, como lhe diz Espírito a Verdade, que certas partes, só muito mais tarde e gradualmente, poderão ser dadas a lume. É porque a humanidade não está preparada. E nós não estamos todos preparados ao mesmo tempo. Nós recebemos a verdade aos poucos. É assim desde sempre e vai continuar a ser. Porque nós não conseguimos receber a verdade de uma vez só. E gradualmente poderão ser dadas a lume à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez for imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Primeiro, como nos diz Jesus, primeiro recebemos a semente. E às vezes a semente frutifica, outras vezes não tem chão para frutificar. Todos nós conhecemos a parábola do bom semeador. A semente foi deitada à terra, mas às vezes é perdida, às vezes seca, às vezes é roubada. Só em muito poucos casos é que ela consegue frutificar. Assim é a verdade de Jesus desde que ele veio à terra. Importa dar tempo a que a opinião se forme
E tu parás com alguns impacientes. Ele também foi avisado. Olha, entre ti, entre os teus amigos, tu parás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante. Mas cuidado, não lhes dês ouvidos. Tem paciência, que é uma coisa que nos falta muito, não é? Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar e faz como o general cauteloso que não ataca, senão quando chega o momento favorável. E Kardec fez aquilo que lhe foi pedido e em 1860 ele publica então, hoje parece que estou à procura das teclas, parece que ele em 1860 ele vai então publicar a segunda edição, agora com as 1019 perguntas. E agora nós percebemos porque é que demorou quase 2000 anos, não foram 2000 anos, mas foi quase, foram 19 séculos, até que nós recebêssemos de novo o Consolador prometido. Não podíamos receber naquela altura aquilo que não entendíamos. Recebemos N parábolas, lindas, e ainda andamos a descobrir o que elas lá encerram. Há muitas verdades que nós ainda não somos capazes de entender. E foi assim, conclui Kardec em Obras Póstumas, que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, espalhados por França. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade, em 18 de abril de 1857, e a segunda, como falámos, 3 anos depois, em 1860. Depois disto, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Esta era uma das capas, não encontrei a primeira, esta é a 8ª. Esta é uma das capas. Todo o livro, como nós falámos, foi pensado pelos espíritos imortais e eles não deixaram nada ao acaso. De tal maneira que eles desenharam este ramo de videira. É por isso que ele também aparece em todos os livros dos espíritos. Eles desenharam este ramo de videira e propuseram-no ao codificador. E no prefácio está escrito a razão porquê um ramo de videira. Porquê uma cepa? Eles vieram-lhe dizer, e ele colocou isso no cabeçalho, através dos médiuns, através desse instrumento que era a mediunidade, era e é, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eles deram-lhe uma ordem, porque é o emblema do trabalho do Criador. Então o Criador deu-nos este emblema de trabalho. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito, essa dualidade que nós somos, porque nós somos espíritos imortais a viver uma experiência no corpo. Nós não morremos como o poderíamos entender materialmente, não é? Nós continuamos a viver, só que sem um corpo físico. O que é o corpo? O corpo é a cepa, como dizem os espíritos superiores, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. E o homem quintessencia o espírito através do trabalho. E tu sabes que unicamente pelo trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Só esta frase do Livro dos Espíritos já nos chegava. Disse-nos a espiritualidade superior que este prefácio demorou 2 anos a estudar no mundo espiritual. 2 anos demoraram eles a estudar o prefácio. Não sei quantos anos nós demoraríamos, mas eles demoraram 2 anos. O que é o corpo? O que é a cepa? O nosso corpo é esta rama de videira, não é? Este galho. Esse é o corpo. A alma ou o espírito unido à matéria são as uvas. E depois o espírito é o líquido que está dentro da uva, não é?
é o sumo que nós podemos fazer com ele. Mas para nós fazermos o sumo, para nós quintessenciarmos o nosso espírito, para nós o tornarmos melhor, mais límpido, mais leve, com mais luz, se a tivermos, não é? Nós precisamos de trabalhar. E trabalhar o quê? Trabalhar na matéria para alcançar mérito espiritual. É tão simples como isto, só que nós esquecemos. Então o Livro dos Espíritos, neste seu prefácio, vem-nos dizer o que devemos fazer. Nós somos como uma videira, nós somos a videira, as uvas são a nossa alma e dentro da uva está essa essência que é o sumo. E o sumo é o nosso espírito. Vamos trabalhá-lo porque ele está unido à matéria neste momento, como na videira a uva e o sumo está unido à videira. E nós vamos destilar quando trabalhamos o que temos de melhor dentro de nós. Porque é isso que nós devemos fazer. Dar uma boa colheita, não é? Dar a melhor colheita que formos capazes. E claro, depois disto, vamos até àquilo que qualquer escritor tem dificuldade em fazer, que é como é que vai começar. E como é que vai acabar. Mas no nosso caso é como é que vai começar. E como qualquer autor, ele tinha as suas dificuldades perante a tarefa que lhe foi dada. Ele tinha uma incumbência, uma missão. Ele tinha mais do que uma tarefa, tinha uma missão. Era um espírito missionário, mas que estava ao serviço dos imortais, dos espíritos imortais. Então ele tinha uma certa dificuldade, tinha as perguntas coligidas, tinha todas as perguntas, mas ele era um pedagogo e agora tinha alguma dificuldade de saber como é que ia começar. E neste livrinho está uma história do irmão X que vem juntar mais informação acerca da matéria. Então, advertido por amigos da espiritualidade de que a ele se atribui em nome do Senhor a elevada missão de codificar os princípios espíritas destinados à mais ampla reforma religiosa, pusera mãos ao trabalho sem cogitar de sacrifícios, ou seja, sem pensar em qualquer sacrifício. E nós temos que admitir que ele fez muitos. E dotando o sistema de perguntas e de respostas, porque foi esse o sistema que ele usou, conseguir a vasta colheita de esclarecimento e de luz, diz-nos o irmão X. Guardava consigo preciosas anotações acerca da constituição geral do universo. Portanto, ele tinha material suficiente sobre ciência. Surpreendentes informes sobre a vida de além-túmulo. Belas asserções definindo as leis morais que orientam a humanidade. Os 3 alicerces da doutrina, ele tinha várias coisas, muita matéria sobre o tema. O material esparso equivalia quase que praticamente ao livro pronto. Contudo, ele tinha um problema. Era preciso estabelecer o ponto de partida e o primeiro compêndio do Espiritismo, endereçado ao presente e ao futuro, não podia prescindir de sólidos alicerces. Ele queria um alicerce forte para começar o livro. Debruçado sobre a mesa de trabalho, em nevada noite do inverno de 1856, o codificador interrogava-se. E qual era a pergunta? Por onde começar? Pelas conclusões científicas ou pelas indagações filosóficas? Seria justo desligar a doutrina que vinha a consagrar o antigo ensinamento de Cristo? Porque Kardec está intimamente ligado a Cristo? De todo e qualquer apoio da fé na construção das bases que lhe diziam respeito, e ele era um homem de uma profunda fé, com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, que são 2 dos pilares da doutrina espírita, Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do alto. E Kardec era inspirado, era a sua mediunidade. Ele tinha mediunidade de inspiração. Erguia-se a prece comovente,
quando raios de amor lhe envolveram o espírito inquieto e ele ouviu, na acústica da própria alma, vigorosa pelo íntimo: não menosprezes a fé. Não comeces a obra redentora sem a bênção divina. Como nós devemos acabar os nossos dias e como nós devemos começar os nossos dias. Pedindo a Deus pelo dia que foi e pelo dia que vai começar. Pedindo essa bênção. E os espíritos que tutelaram Kardec vieram em seu socorro. E o codificador, nimbado de luz, com a emotividade jubilosa de quem por fim encontra solução para o terrível problema longamente sofrido, ele consagrou o primeiro capítulo e a primeira pergunta também do Livro dos Espíritos à existência de Deus. E nós achamos que isto é um pouco como os Lusíadas. Toda a gente sabe a entrada dos Lusíadas. Qualquer espírita sabe a entrada do Livro dos Espíritas, do Livro dos Espíritos, da primeira pergunta. A primeira pergunta não é quem é Deus, mas sim o que é Deus. O que é Deus? Perguntou Kardec. E os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a primeira pergunta que se nos coloca é: porquê que Kardec não perguntou quem é Deus e perguntou o que é Deus? Será que nós estávamos em condição de perceber quem era Deus? Será que nós temos essa compreensão? Ou nós ainda não temos essa compreensão e Kardec achou por bem ficar pelas qualidades da divindade? Porque ele ficou pelas qualidades da divindade. Nós precisamos de ir compreender de forma simples quem é aquele que nos criou. Mas como ainda não conseguimos compreender nem quem é Jesus, nem a grandeza de Jesus, Kardec achou por bem perguntar quais as qualidades de Deus e não quem era Deus, resposta à qual, muitas vezes, os espíritos nem provavelmente nos conseguiriam dar resposta. Porque a nossa linguagem, dizem-nos os espíritos, é muito incipiente. E eles têm muita dificuldade em traduzir para nós as verdades do mundo espiritual, especialmente aquilo que nós ainda não conhecemos, não é? E, portanto, a primeira pergunta foi, o que é Deus? E nós vamos apenas trazer algumas perguntas do livro, não é? Kardec, na pergunta 619, ele veio perguntar: Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei? As perguntas que trazemos são sobre Deus e sobre a nossa relação com Deus, com aquele que nos criou. Deus deu-nos a possibilidade de conhecermos a sua lei, a todos nós, que estamos encarnados, que já reencarnamos inúmeras vezes, que vamos voltar a reencarnar. E a resposta é que todos nós podemos conhecê-la, mas que nem todos a compreendem. E nós compreendemos isso pelos desatinos, pelos equívocos, ou que vamos cometendo, ou que vemos os outros cometerem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, e os que querem investigá-la, os que a procuram. Todavia, todos a compreenderão um dia, ou seja, todos estamos destinados a compreender a lei de Deus. Porque todos estamos destinados a voltar à casa do Pai. Nós somos o filho pródigo. Podemos andar muitos séculos fora da casa do Pai, mas nós vamos voltar à casa do Pai. Pela dor? Sim. Se não quisermos fazer o caminho pelo amor, vamos fazê-lo pela dor. Mas nós vamos fazer o caminho e vamos voltar lá, à casa do Pai. E todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. E, portanto, este muro que nós criamos entre a lei divina e nós é nosso. Cabe-nos a nós mudá-lo ou não. Cabe-nos a nós transformá-lo ou não. Subi-lo mais rápido, fazê-lo desaparecer ou não. Mas é um caminho nosso.
E se nós temos meio de conhecer a lei, o Livro dos Espíritos tem uma pergunta extraordinária, que é: onde está escrita a lei de Deus? E durante muito tempo nós achamos que a lei estava escrita na Bíblia, a Bíblia tinha a lei de Deus. Mas depois vinham os hindus e diziam: não, o Bhagavad Gita é que tem a lei de Deus. Não, mas depois vêm os muçulmanos e dizem: não, a lei de Deus está no Corão. E afinal está onde? Está em todos os livros? Está. Mas os espíritos superiores vieram dizer-nos mais alguma coisa. Eles vieram dizer-nos que ela está na nossa consciência. Então ela está escrita dentro de nós, não é fora. Porquê é que nós sabemos que ela está escrita dentro de nós? Porque nós, quando fazemos uma coisa errada, nós a seguir sabemos nos punir por essa coisa errada, às vezes demais. Às vezes demais. Ou então sabemos escondê-la com muitas justificações. Somos mestres a fazer isto. Ou a escondemos com justificações, ou a encaramos, e às vezes até somos os piores juízes em causa própria, como se costuma dizer. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos estudar as leis de Jesus, o Evangelho de Jesus, para nos irmos aproximando da casa do Pai e nos tornarmos filhos pródigos, porque é isso que nós devemos ser. E vamos ser. E Kardec ficou tão curioso perante a resposta que ainda faz outra pergunta. Visto, quando nós temos alíneas, significa que Kardec, acerca do mesmo tema, faz mais perguntas. Visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então, afinal, nós já a trazemos connosco desde sempre, desde que fomos criados. Porque é que nós precisamos que alguém nos recordasse tudo isto? Porque a tínhamos esquecido e desprezado. O maior problema em cada um de nós é se nós desprezarmos o que já sabemos. Porque Deus não vai punir aquele que não sabe da mesma maneira que vai chamar à razão aquele que sabe. O que sabe tem mais responsabilidade. O que sabe precisa de fazer esse trajeto. E precisa de lembrar essa lei e precisa de seguir esse caminho. E por isso Deus quis que ela fosse relembrada. Reparem que não está aqui lembrada. Todas as religiões do mundo, todos os caminhos espirituais falam da lei de Deus. Porque Deus está em todo o lugar deste planeta e de toda a criação. Não está nem com estes nem com aqueles, está com todos. Ela apenas precisou de ser relembrada. E como é que nós relembramos a lei? Como nós já falámos, tivemos muitos profetas, tivemos alguns que foram precursores. Jesus, por exemplo, teve como precursor Sócrates, que nos veio falar da verdade, mas isso é uma outra conversa também. E na pergunta 642, porque há sempre um profeta, há sempre um caminho, qual o caráter do verdadeiro profeta? Quem é que nos veio trazer a lei e que caráter tinha esse profeta? E o profeta é alguém que nós vimos, que é trazido com uma incumbência, com uma tarefa, com uma missão. É um homem de bem, inspirado por Deus, e podemos reconhecê-lo pelas palavras, pelas ações. E Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, o que é um profeta? É um espírito mais adiantado do que nós e que vem fazer como nós fazemos àquele que está caído, por exemplo. Nós, se encontrarmos alguém caído, ajudamos-lo a levantar. O profeta é aquele que vai um pouquinho mais à frente e vem puxar aqueles que vão um pouquinho mais atrás, ou que vão muito mais atrás. Porque um profeta, neste caso, e o profeta que veio ao nosso encontro e que teve que descer profundamente a sua vibração para vir à Terra,
este profeta teve que fazer grandes sacrifícios. Ele foi reconhecido pelas suas palavras e pelas suas ações por alguns. Ele era entendido como o médium de Deus, trouxe a mensagem de Deus. E Deus, como aqui está dito, não se pode servir da boca do mentiroso, porque o mentiroso não pode vibrar naquela vibração tão elevada. E qual foi o maior profeta que veio à Terra? Diz-nos a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é muito curta, mas também não é, foi Jesus. Nós, quando lemos o livro dos Espíritos e o estudamos, podemos estudar tudo. Estas palavrinhas pequeninas. Vede, Jesus foi a resposta. Porquê que os benfeitores responderam vede Jesus e não responderam foi Jesus? Porque vede Jesus significa que nós temos que olhar para aquilo que ele foi, para o legado que ele deixou, para o modelo que ele nos entregou de vivência. E ele entregou-nos um modelo de vivência cristã em que nenhuma palavra que ele proferia diferia das suas ações. Em momento algum as suas palavras diferiram daquilo que ele verbalizou. Ele mandou-nos perdoar e ele disse àquele que o traiu, não é? Amigo, ao que vens. Quando ele foi até ao Horto das Oliveiras, ele disse a esse apóstolo que ele sabia que era escolhido, que era especial, ele disse-lhe, amigo, ao que vens. E ainda na cruz, ele diz ao Pai, perdoai-lhe porque não sabem o que fazem. Éramos nós todos, os ignorantes, que não sabíamos ainda o que estávamos a fazer, porque estávamos a ir contra o nosso próximo. E ele tinha-nos pedido apenas que nós fizéssemos duas coisas. Amássemos a Deus e amássemos ao próximo. Não nos tinha pedido mais nada. E por isso, os espíritos superiores, os benfeitores, vêm-nos dizer, vede Jesus. Olhem para o que ele vos deixou. Olhem para o seu legado, para as suas ações, para o seu evangelho. Porque ele deixou-vos algo que vocês precisam de repetir pouco a pouco, tantas vezes quantas as que precisarem, até chegarem àquele patamar de perfeição. Foi isto que ele nos vai dizer e é isto que os espíritos superiores nos dizem. E agora, para agradar a Deus, então eu para ser boazinha, eu só preciso de assegurar a minha posição futura, basta-me que não pratico o mal. Pois, mas não chega. Eu não sou boazinha porque não pratico o mal. O livro dos Espíritos dá-nos uma noção de consciência completamente diferente. Não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite das suas forças. Não é fazer qualquer coisa, é fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E cada um sabe quais são as suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Afinal, não respondemos só pelo mal. Respondemos pelo mal de não termos praticado o bem. Ainda temos esse trabalho para ir vendo pouco a pouco dentro de nós. Ora bom, estas perguntas maravilhosas que o livro dos Espíritos nos traz, e traz-nos muitas perguntas, são algumas das que nós vos queríamos trazer até aqui, mas ainda vos queremos falar de dois aspectos, particularmente dois aspectos que estavam no século XIX. Nós temos que olhar o livro dos Espíritos não à luz do século XXI. À luz do século XXI, ele não disse, há aqui muitas coisas que não são novas. À luz do século XIX é que eram novas. Era novo, por exemplo, porque a teoria da evolução das espécies
estava a ser, na altura, apresentada também. Não vamos hoje falar sobre ela, mas o cientista que a apresentou foi ridicularizado, não é? No início. Então, ele vem-nos dizer, no livro dos Espíritos, e agora na introdução, ao estudo da doutrina espírita, no capítulo 17, ele vem-nos dizer, ou melhor, vem-nos dizer os espíritos superiores, que se observarmos a série dos seres, percebemos que eles formam uma corrente sem solução de continuidade. Que era o que se estava a tentar provar, qual era a continuidade da evolução. Ora, não se tentava encontrar continuidade até então, desde a matéria bruta até ao homem mais inteligente. E o que é que nos vem contar a doutrina? Que nós nascemos simples e ignorantes, não simples e ignorantes porque nascemos burros ou sem inteligência, não, porque somos uma célula, que é o que a ciência nos vem dizer. E evoluímos de seres unicelulares até àquilo que somos hoje. E como é que evoluímos? Através de algo extraordinário que é a nossa reencarnação sucessiva através dos diferentes reinos da vida. E que quando chegamos aqui já não regredimos. Pelo contrário, podemos parar, mas não regredimos. Não há regressão. Se errarmos, podemos ficar aqui uns tempos estacionados, mas não há regressão. E é isso que ele nos vem dizer no século XIX. E vem-nos falar de algo muito interessante, que hoje é banal, mas não era na altura, que é a força do pensamento. Na pergunta 89A, ele vem-nos dizer assim, ele faz a pergunta, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Afinal, quem pensa? Pensa ao meu cérebro físico? Ou pensa ao meu cérebro espiritual? Pensa a minha alma? Quem pensa? E a resposta é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Nós já sabemos que a nossa alma viaja. Viaja quando dormimos e nos afastamos do corpo, o nosso perispírito tem alguma liberdade e nós podemos viajar ou não. E podemos viajar pelo pensamento quando estamos acordados. Visto que é a alma que pensa. Então ele vem-nos dizer que não é o cérebro físico que pensa, é a alma. E o pensamento é um atributo da alma. Então ficamos a saber que o nosso pensamento nos segue após a morte. Por isso o espírito desencarnado continua a pensar, pois o pensamento é dele. Está no corpo espiritual porque está na alma, e a alma é um espírito encarnado. Esta é a diferença. E o que é que nós sabemos? Sabemos que, consoante aquilo que pensamos, ou nos aproximamos da luz, ou nos aproximamos da sombra. Por isso temos que ter cuidado com os pensamentos e passamos a aprender aquela máxima de Jesus, que é uma exortação e um conselho. Orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai as vossas ações e vigiai os vossos pensamentos. Vigiai aquilo que sentem, vigiai aquilo que pensam, para que pensem e criem aquilo que vos faz bem. É isso que ele nos vai dizer. E como a hora já está larga, eu vou só falar convosco um pouco sobre o que é que foi criado com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é como se fosse a árvore, tem os três ramos, as três colunas, a ciência, a filosofia e a religião, e com base no Livro dos Espíritos, Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, que vai tratar da parte experimental da doutrina, mas a doutrina não é fenómeno, e nós cansamos-nos de dizer isto, a doutrina aponta para a nossa reforma íntima, e não para o fenómeno. O fenómeno, inclusive, por exemplo, o das mesas girantes, já desapareceu. Porquê? Porque ele não é preciso. E tudo o que não vai sendo preciso vai desaparecendo.
não é? Então nós temos neste caminho, nesta árvore criada, nós temos o livro dos médiuns, o primeiro, depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, criou outro ramo, não é? Não se vê muito bem, porque depois disso muitos outros livros vieram. Depois veio o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno vem-nos falar da quarta parte do Livro dos Espíritos. Eles estão todos baseados no Livro dos Espíritos, que é então sobre as esperanças e as consolações. E temos por fim a Gênese, que é o livro mais científico, é o livro da ciência, que nos vem explicar então a pluralidade dos mundos e a evolução humana e tantos outros aspectos das nossas vidas ou da nossa vida enquanto espíritos. Ora bem, para acabar, eu vou mesmo acabar e vou lembrar então de algo que é muito importante para todos nós. O que é importante é seguirmos um caminho e sermos fiéis à mensagem de Cristo. Estamos aqui todos juntos e, portanto, se quisermos ser espíritas, sejamos espíritas. Se quisermos seguir outro caminho espiritual, sigamos outro caminho espiritual. Mas professemos esse caminho em direção àquele que nos criou. Kardec vem-nos dizer no Espiritismo, na sua expressão mais simples, que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, não é o do fenómeno, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos e melhora-se. E quem melhora, melhora aqueles que estão à sua volta. De nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso. De nada adianta eu conhecer muitos livros, de nada adianta eu saber muito. Se eu não souber fazer o caminho para dentro do meu coração, eu não consegui alterar grande coisa em mim. E não consegui progredir, não é? E não o tornar melhor para com o seu próximo. E voltamos à mesma máxima de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é preciso ser doutor, não é preciso ser instruído para aceder às verdades do Mestre. É preciso ouvir, é preciso aceitar com os olhos do coração e com o amor que Ele nos deixou. E esta é a mensagem que o Livro dos Espíritos nos traz. Muito obrigada por me terem ouvido durante tanto tempo e uma boa noite para todos. Então, boa noite a todos. Já estamos adiantados. Vamos agradecer a Ana pela pesquisa, por trazer-nos esses ensinamentos que são profundos e que todos nós devemos buscá-lo. E é essa a proposta que Jesus nos traz, nos deu, através de Kardec. E, acima de tudo, que consigamos, a cada dia, podermos praticar a máxima de Jesus. Principalmente nesse momento em que sentimos que passamos por momentos difíceis, delicados, que mexem com as fibras dos nossos corações, mas é um chamamento. E que nós possamos, então, seguir esse mestre e cumprir-lhe a vontade. E vamos, então, para a nossa prece de encerramento, aproveitando-nos desse ambiente, desse momento em que temos conosco essa espiritualidade superior. Muitos amigos queridos de outras épocas, de outras encarnações, que vibram em nosso favor, que desejam que consigamos
dar um passo à frente na nossa evolução e que vem nos ajudar nesse momento, Jesus. Te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre todos nós na Câmara do Passe, pelo amparo recebido. E te pedimos, nosso Senhor Jesus, pelos amigos espirituais que nos acompanham, para que continuem a ter conosco a paciência e a tolerância que necessitamos, mas que possamos também, Jesus, sabermos ser pacientes e tolerantes para com aqueles que nos acompanham. E pedimos-te, Jesus, por toda a humanidade sofredora, encarnada e desencarnada. E Mestre, permita, Senhor Jesus, levar para os nossos lares e para aqueles que nos acompanham de mais perto as bênçãos que aqui estamos a receber. E ficai conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Não esqueçam as vossas águas. E um bom resto de semana para todos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.